Olá, pessoal, boa tarde, boa noite ou bom dia, né? Não sei o horário que vocês vão assistir. Eu sou Maíra Tamaino, a gente vai apresentar aqui um pouquinho da pesquisa que a gente realizou. É um dos, né, do GEPS, que é do Grupo de Estudos e Pesquisa da Abordagem Histórico-Cultural na Sala de Aula. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre uma das primeiras pesquisas que foram realizadas. Eu e mais duas pesquisadoras. A pesquisa, né, intitulada Incluindo Diferentes Alunos nas Salas de Aula de Alfabetização de Crianças e Adultos, Semelhanças e Diferenças. Essa pesquisa ela foi realizada entre os anos de 2006 e 2008, sob a coordenação da professora Maria de Fátima Cardoso Gomes, né, então eu era uma das assistentes de pesquisa, junto com a Patrícia Vargas. Então, a professora Maria de Fátima Cardoso Gomes, que a gente carinhosamente chama de Mafá. Ela é professora titular da Faculdade de Educação da UFMG, né, atuou desde 1996, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Ela tem graduação em psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado, doutorado pela mesma instituição, fez doutorado de sanduíche na University of California, né, pelo grupo de estudos de Santa Bárbara, Classroom Discourse Group. Ela fez pós-doutorado no Instituto de Estudos Linguísticos da IE Unicamp, como bolsista de produtividade de pesquisa no CNPq. E ela atualmente é líder, né, do GEPSA, e também é membro do grupo de estudos em cultura, educação e infância do Enlacei, ambos são cadastrados no diretório de pesquisas do CNPq. Então, eu fiz graduação em pedagogia, o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado pela UFMG também, sob orientação da professora Maria de Fátima. Integrei aí o GEPSA desde o início, né, na sua formação. Tenho experiência na área de gestão acadêmica, no ensino superior. Gosto muito de docência, né, então trabalho com formação de professores e com os temas que são também afetos à pesquisa, que é sala de aula, linguagem, cognição e cultura. A Patrícia, que era outra assistente de pesquisa, trabalhou com a gente durante muito tempo, graduada em psicologia pela UFMG, concluiu o mestrado também junto com a gente, na Federal, tem experiência na área de educação, com ênfase em psicologia da educação, e ela atua nos seguintes temas: educação de jovens e adultos, práticas sociais de leitura, identidades, aprendizagem. Desde 2019, ela atua como psicóloga clínica em consultório particular, mas durante muitos anos ela foi professora da rede municipal na educação de jovens e adultos. Então, o objetivo dessa pesquisa, né, quando eu comecei a participar aí como assistente, eu estava na graduação ainda. A professora Maria de Fátima tinha sido minha professora de psicologia da educação, eu me encantei aí pelo tema, e desde então eu me tornei, assim, a fiel escudeira, né, trabalhando juntas. A pesquisa, ela tinha como objetivo procurar compreender como, para quê, com quem, quando, sob quais condições, com que resultados, se ensinar a língua escrita para crianças e adultos, e contrastar as práticas de alfabetização entre duas salas de aula, uma de crianças e outra de adultos, né? É importante a gente frisar que contrastar é diferente de comparar, né? A gente não queria dizer o que é melhor, o que é mais fácil, mas era o contraste mesmo para tornar evidente aquilo que é importante em cada uma delas. Então, né, os locais sujeitos da pesquisa foram duas salas de aula de alfabetização de criança, uma de criança, né, que era do Centro Pedagógico da UFMG, e uma de jovens e adultos, que era a Escola Municipal Honorina Rabelo. O Centro Pedagógico foi escolhido porque era muito uma questão de logística mesmo, muito próximo da Faculdade de Educação, isso facilitava o nosso trabalho. E o Honorina Rabelo é uma escola que a professora de Maria de Fátima já tinha trabalhado em outro momento, né, durante docente também da rede municipal, e tinha um relacionamento importante lá. As duas turmas, então, eram de alunos que estavam iniciando o processo de aprendizagem da leitura e da escrita, ressaltando que no centro pedagógico era o primeiro ano do ensino fundamental de 9 anos,
né, que a gente passou a receber, então, as crianças de 6 anos no ensino fundamental, e foi um grande desafio, assim, para a escola. A professora que estava iniciando também, era a primeira vez dela como docente, então foi uma experiência interessante e uma escolha bem fundamentada, assim. Como eu disse, né, a pesquisa foi realizada entre os anos de 2006, 2007 e 2008. Durante esses 3 anos, a gente juntou aí, né, um total de 668 horas de aulas gravadas, sendo 334 em cada sala de aula. A gente se dividiu, eu fiquei mais responsável pelas gravações, pelas coletas de dados na escola das crianças, e a Patrícia na escola dos adultos, a professora Maria de Fátima, mas é claro que em vários momentos, né, houve troca, eu fui na escola de adultos, elas foram na escola das crianças, enfim. Essas gravações, elas foram organizadas num banco de dados, e a gente registrou esse banco de dados no Comitê de Ética, né, de Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais. As salas de aula, elas ficaram a critério, então, a escolha dos coordenadores das escolas. A gente tinha mais de uma turma, né, iniciando em 2006 no Centro Pedagógico e no Honorina Rabelo, e a gente respeitou essa escolha, assim. E a pesquisa, ela era também um projeto de recém-doutor, da professora Maria de Fátima, porque durante o doutorado ela desenvolveu a pesquisa de investigação numa sala de aula de química, mas desde sempre, assim, no mestrado ela trabalhou com dificuldade de aprendizagem de leitura e de escrita, e aí no doutorado foi para a sala de aula de química, então ela usou essa palavra desviada, né, para dizer desse retorno aí, então, para o tema da alfabetização. E aí o objetivo era aprofundar os estudos sobre o tema, porque desde o início da história dela como pesquisadora, ela se interessou pelas causas do sucesso e do fracasso escolar de crianças das camadas populares quando elas aprendem a ler e escrever. Então, depois de uma mudança de foco, né, ela quis compreender como é que acontece o processo de inclusão desses alunos que, né, estão vivenciando o processo inicial de alfabetização no primeiro ciclo, e como que as crianças e os adultos que já aprenderam português falado, né, já fazem uso das suas regras, da estrutura, mas sem saber o nome dos conhecimentos linguísticos, culturais e psicológicos, como é que eles aprendem o código escrito. E ao se apropriarem desse conhecimento, a gente sabe que eles se apropriam também de uma cultura, ou como a gente gosta de falar, de culturas, no plural, né? Porque quando a gente fala de cultura, é como se fosse algo, né, único e exclusivo de uma determinada elite, e o que a gente entende que não, que são culturas, e que são apropriações das pessoas, né? Porque esses alunos que chegam nas escolas, eles não falam do mesmo jeito, né? Todos usam a mesma língua, que é o português, mas eles têm diferenças nessa linguagem falada. E a linguagem falada, a gente sabe que também é muito diferente da linguagem escrita. Então, é um novo processo, é um novo conhecimento, é uma nova aquisição. No caso dos adultos, né, que são falantes aí há muito tempo, então, já fazem uso dessa língua e fazem uso, inclusive, da escrita, né, por meio das práticas sociais, então, a gente queria entender como é que isso acontecia. O enfoque adotado, né, nesse processo de análise, então, vai se basear na abordagem histórico-cultural de construção do conhecimento de Vygotsky, nos estudos sobre alfabetização, letramento e linguagem, e nas contribuições da etnografia internacional, que era como a gente chamava. Pensando, né, nesse referencial teórico-metodológico, para a gente, então, aprender a ler e escrever, dizer respeito à aprendizagem de uma determinada língua escrita. Ou seja, aprender uma língua, ela falada ou escrita, vai nos remeter à aprendizagem de uma cultura ou de culturas, que são construídas nessas interações do dia a dia, né, dos grupos culturais, no dia a dia das salas de aula. Isso ficou muito evidente para a gente no processo de condução dessa pesquisa, né, como é que
as duas salas de aula construíram culturas diferentes, né? E quando eu que estava acostumada sempre a fazer as gravações na sala de aula das crianças, quando eu ia na sala de aula dos adultos, eu me espantava, assim, com a diferença de uma e de outra, né? Porque na sala de aula das crianças era muito barulho, era muita conversa, eles interagiam o tempo inteiro com a professora, e na sala de aula dos adultos, prevalecia o silêncio, né? Então a gente conseguia entender perfeitamente o que os alunos estavam falando, né? Sem qualquer outro ruído, era um de cada vez, então era muito diferente essa dinâmica de uma para outra. Então, no nosso entendimento, a cultura ela vai se referir aos modos de fazer, de ver, de ser, de sentir também, e de estar no mundo, né, de um povo, que não é uma coisa estática, mas é um processo dinâmico, que é construído pelos grupos culturais, né, que a gente pertence, que pertencem aos alunos, que pertencem aos professores. Então, essas crianças e esses adultos, eles chegam carregados de culturas, né, é, nessas interações, eles criam uma outra, que é a cultura da sala de aula. Então, segundo Hegel, as pessoas usam a cultura para viver o tempo todo. E cultura é muito mais do que aquilo que um povo tem. É algo que acontece com você quando se encontra com alguém e com as diferenças entre vocês. Né? Isso fica muito claro quando a gente viaja para um outro lugar, quando a gente conhece uma outra cultura, né? A gente conhece mais sobre a gente mesmo, sobre aquilo que a gente faz, que a gente sente, quando a gente encontra o diferente. A gente que é mineiro, por exemplo, eu achava que a gente não tinha sotaque, não. E aí você, poxa, teme muito, né? Então, nesse encontro tão diferente é que as coisas às vezes aparecem para a gente de uma forma mais clara. Então, é quando a gente toma consciência de algo, né? E a gente procura compreender essas diferenças que aparecem entre a gente e os outros. E a cultura é uma mudança, é algo que inicialmente está distante de você, que se aproxima e que se torna uma experiência pessoal, uma vivência. Então, essa cultura ela vai se tornar algo pessoal, construído socialmente por meio da linguagem, né? Da linguagem, seja ela linguagem falada, escrita, ou até mesmo a linguagem não verbal, que diz muito também para a gente, né? E é algo que a gente observou na sala de aula. Então, essa cultura vista como linguagem, ela vai nos remeter a pensar a linguagem para além da gramática, né, e do dicionário, porque a cultura está na linguagem e a linguagem ela está carregada de cultura. Então, esses sentidos e significados eles vão sendo construídos nessas interações entre os participantes. E a linguagem para a gente não é um objeto isolado, né, que consiste em palavras e regras que ligam umas às outras dentro de uma frase, mas a linguagem é uma prática social. E as formas como a gente entende a linguagem vão depender das interações e das ações e principalmente do contexto em que ela ocorreu. Por isso que essa necessidade da gente permanecer tanto tempo na sala de aula, né, para a gente entender melhor esse contexto. Quando a gente vai analisar algum evento, a gente não pega, não faz um recorte. A gente quer entender o que aconteceu antes e o que aconteceu depois, né, para a gente ter essa dimensão de tempo, de permanência. Então, a linguagem para nós é uma atividade criadora e constitutiva do conhecimento, né? E por isso mesmo é transformadora. Ela transforma as nossas ações, os nossos pensamentos. E isso nos remete a pensar como Vygotsky, né, que o processo de internalização da cultura pelas crianças ele vai partir de duas direções, no nível interpessoal e no nível intrapessoal. A gente coloca primeiro em um, depois em outro, mas isso acontece de uma forma muito dinâmica, né? O que a gente quer dizer é, primeiro entre as pessoas e internamente também ao sujeito. E dessa forma, os sujeitos aprendizes, as crianças e os adultos também, eles vão se apropriando da cultura na qual eles vivem. E a partir dessas relações, né, das crianças, quando a gente está falando especificamente sobre as crianças e os adultos, imitando esses adultos para depois construírem o seu próprio entendimento dessa cultura. Mas isso acontece também
com os próprios adultos que imitam uns aos outros também. Então, esse processo não envolve só aprendizagem, mas também desenvolvimento da capacidade de abstração, de generalização do pensamento, né? Porque quando a gente aprende a ler e a construir esses sentidos globalizados para o que a gente lê, a gente também desenvolve a capacidade de pensar de forma abstrata, né? De generalizar. E esses fatores são fundamentais para o aprendizado escolar, né? São habilidades que eles vão desenvolver e que serão utilizadas na sala de aula, na escola, né, nesse aprendizado escolar. Então, para isso, a gente precisa construir, né, os aprendizes nas interações sociais, as funções psicológicas superiores, aí a gente citou aqui a atenção voluntária, a memória mediada, a percepção e a formação de conceitos, que são os, né, de origem cultural. Para Vygotsky, esse aprendizado escolar social, ele proporciona às crianças o desenvolvimento cultural, transformando esse ser humano, né, de biológico em um ser histórico-cultural. Então, a aprendizagem, ela é vista como um processo construído nas interações, nas ações entre os professores e os alunos, né, entre alunos e alunos, no plano individual e no plano coletivo, por meio da e na linguagem. Então, é um processo discursivo que vai implicar a elaboração conceitual da palavra, e isso só pode acontecer quando as pessoas se encontram e fazem uso dessa linguagem nos seus grupos culturais, né, naquela sala de aula, em grupos, a própria sala de aula, ela é um grupo, mas ela gera outros pequenos grupos, né, de interação ali dos alunos, espaços interacionais diferentes, né, dos alunos com os professores, enfim. Esse processo, então, de aprendizagem, desenvolvimento, ele vai envolver os aspectos sociais, históricos, culturais, linguísticos e também os aspectos cognitivos e afetivos. Isso ficou muito evidente para nós, né, durante a pesquisa. Porque eles também são construídos, e neles não são dados especificamente pela pertença étnica, de gênero ou de classe social, embora isso tenha uma relevância enorme na construção, né, dessas relações. E aí a gente reforça, né? Não quer dizer que a gente não tem que considerar isso, porque a gente considera o tempo todo, né? Quando a gente fala quem são esses alunos, não existe como eu pensar nesse sujeito e não entender que ele tem um determinado gênero, que ele tem uma determinada etnia, que ele tem uma determinada classe social, né? Enquanto ali são sujeitos que estão aprendendo a ler e escrever. Então, a gente entender essa pertença, né? Entender quais são os interesses, o cotidiano, os gostos, as práticas, isso é muito importante para a psicologia sócio-histórica. Então, a gente, né, vai investigar os alunos, vai pensar qual é a etnia, a idade, o gênero, a classe social, o que interessa para eles ler, o que interessa escrever, para quem, como, quando, né? Isso é fundamental para explicitar o contexto de produção dessa aprendizagem e, consequentemente, o processo de construção dele nas salas de aula de alfabetização, porque isso implica abordar tanto o ponto de vista individual, que a gente falou, quanto o coletivo desse processo de ensino-aprendizagem da leitura e da escrita, né? Como é que aquele grupo, eu tenho, então, indivíduos que têm interesses, têm gostos, têm pertencimentos diferentes, que vão se juntar num outro grupo cultural, né, e vão construir uma cultura própria, com base nas suas próprias experiências e vivências também. Falando um pouquinho sobre a metodologia, né, como é que a gente fez isso? Então, para coleta de dados, a gente utilizou gravações em vídeo e observações das salas de aula. Então, chegava lá com a câmera, um caderninho, caneta, né, posicionava a câmera e fazia as gravações.
anotava no caderno de campo também, a gente tirou foto, a gente recolhia os artefatos utilizados em sala, por exemplo, a atividade xerocada que a professora entregou. Alguns alunos também nos deram os cadernos, né? O livro didático a gente tinha na sala de aula das crianças, na sala de aula dos adultos não foi utilizado, não foi adotado oficialmente nenhum livro didático, apesar de que essas atividades xerocadas, né, a gente via que algumas eram de livros. A gente realizou também entrevistas semi-estruturadas, a gente tinha um roteirinho de pesquisa, de entrevista. A gente fez também rodas de leitura e participamos das reuniões pedagógicas. Essas rodas de leitura a gente fez com os alunos e a gente deu devolutivas também da pesquisa para professoras e para a coordenação das duas escolas. O foco das filmagens, então, se concentrou na interação das professoras com o coletivo dos alunos. Mas é lógico que a gente tinha algumas situações de interação entre professor e aluno-aluno que a gente não conseguiu alcançar, porque a gente tinha que posicionar, né, câmera e tripé em determinado ângulo da sala. Às vezes a gente podia tirar, né, essa câmera, mas o objetivo era a gente não atrapalhar, né, o que estava acontecendo ali, que era a interação. No início, a gente teve uma movimentação muito grande na sala de aula das crianças, né, muito mais que nos adultos, de curiosidade, de ver a câmera, mas a gente percebeu que depois de um certo tempo, né, eles nem olhavam mais para trás para a câmera e esqueciam que a gente estava ali. É o que eu falei, né, que a gente tirar a câmera em alguns momentos para filmar alguma situação mais de perto. Isso era a maior dificuldade que a gente tinha com relação à gravação, porque às vezes o áudio a gente não conseguia captar muito bem. Na sala de aula das crianças, a professora organizou a sala em pequenos grupos. Então, quando a gente queria pegar um grupo que estava mais, porque a gente posicionou a câmera no fundo da sala, então quando eu queria pegar uma interação lá do grupinho da frente, eu tinha que me deslocar e tal, e às vezes isso não era possível. Então, todos esses dados em vídeo, né, a gente organizou isso, arquivou, depois a gente começou a rever esses vídeos, essas gravações, e construir os mapas de eventos, né, o que é esse mapa de evento? É um instrumento de análise também, que a gente utilizou, e o nível de detalhe que a gente representou, a diferença era o que a gente estava analisando, a questão que a gente queria observar. Mas um aspecto comum a todos os mapas é que eles tinham que representar, então, o tempo, como é que esse tempo foi gasto e como que o espaço interacional foi utilizado pelos participantes. Então, a gente estabelecia um modelo, né, para todos eles. Que é esse aqui, né, a gente tinha uma coluninha aí com o tempo, então eu começava a gravação 0001, e lá no comentário, nessa coluna última aqui, eu falava, olha, a aula, então, foi iniciada às 13 horas, a gravação começou, sei lá, 13h15, ou então, 10 para 6, porque a gente teve essa preocupação, tá? De gravar um pouquinho antes de começar, quando já estava começando, porque eu tinha um tempo de gravação também, não conseguia, às vezes, acompanhar, teve dia que a gente acompanhou todas as aulas, né, não só as aulas de português, mas acompanhamos também aula de matemática, de ciências, para ver como é que era, se tinha uma mudança muito grande das interações, inclusive com outros professores. Na segunda coluna, as atividades individualizadas ou em pequenos grupos, e na terceira coluna, as atividades coletivas. Então, essa aí, né, eu expliquei um pouquinho, já era a marcação de tempo, essa das atividades individualizadas, porque às vezes a professora estava fazendo uma atividade, sei lá, leitura de um livro, e aí estava lá Maria Eduarda, Felipe, João Carlos fazendo uma outra coisa, né, brincando, às vezes cutucando um ao outro e tal, então a gente marcava isso também no mapa de evento. E na última, né, são os nossos comentários, a gente procurava também estabelecer relação entre os eventos, então a professora, por exemplo, no dia estava trabalhando com o livro literário, mas ela já estava, sei lá, na página 15, aí a gente explica, olha, no dia tal, ela iniciou essa leitura, hoje ela está retomando,
por causa disso, disso, disso. Então, esse comentário era muito útil para a gente contextualizar também as atividades que estavam acontecendo ali. E essa relação, né, entre as partes e o todo, ou seja, as atividades individualizadas, o coletivo, a gente entende que possibilita o desenvolvimento de uma análise reflexiva, mas também histórica, e isso está em consonância com a perspectiva metodológica proposta por Vygotsky. Então, nessa abordagem, o processo de investigação, ele tem que considerar o fenômeno em sua totalidade, né, em todos os seus aspectos. E o que a gente queria, né, identificar as oportunidades de aprendizagem de leitura e de padrões de interação dos grupos por meio desses mapas de eventos, e isso orientou a escolha das fitas que seriam transcritas, né, porque era fita mesmo, né, a gente não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje da gravação digital, mas eram fitas que a gente tinha que passar para o computador. Então, a gente entende que essa transcrição, a gente fazia uma transcrição, né, dessas fitas, não é um ato neutro, né, mas reflete os interesses particulares do pesquisador, os objetivos, as definições teóricas. Então, transcrever implica também tomar uma decisão. É interessante porque em uma das devolutivas que a gente fez para a professora da sala de aula de jovens e adultos, ela leu a transcrição e a transcrição, né, a gente eu escolhi um momento para transcrever, mas a transcrição, ela pressupõe eu escrever aquilo exatamente que a pessoa disse, né, então, essa professora leu a transcrição e ela não se identificou naquela fala que foi dela mesma, né, ela falou, vocês foram muito duras comigo na transcrição, mas na verdade a gente só escreveu aquilo que ela disse, né, então a gente entende que é mais, né, não é tão objetivo, assim, né, tão explícito. Então a transcrição, ela é um texto que representa um evento, né, não é o evento em si, e considerando esse processo de transcrição como uma teoria interpretativa e representacional, a gente fez essa transcrição na íntegra das sequências discursivas produzidas pelos participantes. Mas a gente utilizou um modo diferente, a gente utilizou as unidades de mensagem como forma de apresentação. E o que significa isso, né? A gente procurou transcrever a unidade mínima que a gente podia codificar nesse sistema de mensagem produzido pelas e nas interações sociais. Então, a unidade de mensagem é a menor unidade de significação conversacional produzida pelos falantes, e a gente procura aproximar o máximo que a gente pode da fala. Então, as pausas, as entonações, a gente procura captar isso com mais fidedignidade, assim, no processo. Então, cada unidade de mensagem, ela é definida em termos da origem, da forma, do propósito, do nível de compreensão e de ligação entre elas, né? Como é que eu divido essa unidade de mensagem? São as pistas de contextualização, que foi isso que eu falei, as pausas, né, a entonação, e isso pode definir essa mensagem ou evento que a gente quer analisar. Aí aqui está a imagem, não sei se está dando para ver bem, são as ocorrências, né, durante a transcrição, a gente tinha alguns sinais que a gente colocava no texto para marcar, por exemplo, uma pausa. Então, eu usava um travessão, né? Às vezes eu não conseguia compreender aquilo que um aluno falava ou a professora falava. Então, eu colocava entre parênteses e escrevia inaudível. Então, esse é um dos sinais que a gente utilizou. Para a gente, então, pesquisar essas práticas discursivas, consiste em entender como que essa linguagem funciona, com base nessa atitude iterativo-responsiva, e a gente se vale das interações, né, entre as professoras e os alunos. Do nosso ponto de vista, então, essa análise crítica do discurso permitiu que a gente compreendesse o uso da linguagem como um processo constitutivo mesmo dessas oportunidades de aprendizagem da leitura e da escrita também, e como uma prática social.
Então, essa análise do discurso, né, a gente focaliza a língua usada na sociedade e a sua relação com as mudanças também social e cultural. Então, essa abordagem, ela vai apontar para as relações dialéticas que existem entre as estruturas e as relações sociais que vão configurar esse discurso e que são, por ele, influenciadas, consolidadas e questionadas. Com essa perspectiva, a gente então busca compreender as formas que essas oportunidades foram construídas através do tempo, né, dos grupos, dos eventos, como que o conhecimento construído nessa sala de aula, ele molda e também é moldado pelas atividades discursivas, pelas práticas dos membros do grupo, e como esses padrões de prática simultaneamente suportam e obrigam o acesso ao conteúdo acadêmico do currículo oficial, porque a gente consegue observar um padrão de interação, né, um padrão de construção dessas práticas aí durante as interações. Na sala de aula, depois de um tempo, isso fica muito evidente. Então, lançar a mão dessa análise contrastiva dos dados, né, é uma ferramenta metodológica que vai permitir para a gente tornar visível o que é de similar, o que é de diferente entre esse processo, né, tanto na sala de aula das crianças, o que tinha de similar, o que tinha de diferente, quanto na sala de aula dos próprios adultos, né? Então, a gente faz um contraste interno e depois a gente faz um contraste entre as duas. Isso torna evidente as práticas pedagógicas, né? As ações, as interações, a produção e a construção dos eventos, que é feito nesse dia a dia. Então, isso implica analisar os processos de inclusão dos alunos e não os produtos, né? Quem aprendeu a ler e escrever, mas a gente quer entender o como. E aí remete a observar as mudanças, as transformações, os avanços, mas também os retrocessos, né? Vygotsky fala muito sobre isso, que esse processo não é linear e progressivo, e também as contradições às práticas pedagógicas que a gente observou, porque nem tudo são flores, né? Implica também analisar a relação entre inclusão e exclusão, não como uma coisa, né, mas como um processo que tem movimento e que é construído discursivamente, tanto do plano coletivo quanto individual. A inclusão dos alunos que estão dentro da escola, a gente não está falando de inclusão daqueles que estão fora, né, mas mesmo estando dentro da escola, da sala de aula, eles vão se sentir excluídos do processo de ensino-aprendizagem. Isso a gente viu com muita clareza, né? Principalmente um aluno que apresenta mais dificuldade, ele se sente muitas vezes excluído. Então, o nosso objeto de pesquisa são essas práticas de inclusão e exclusão, porque não tem como a gente falar de inclusão sem falar da exclusão, são os dois lados de uma mesma moeda. A gente entende que também esse processo, né, é uma prática histórica, é discursiva, e que produz significado para as práticas de leitura e escrita. Lembrando que os adultos enfrentam esse processo de exclusão de uma maneira muito forte, né, muito mais do que as crianças, porque das crianças é esperado que elas não saibam ler e escrever, mas dos adultos não. Então, quando a gente observa a história de vida deles, quando a gente senta para conversar e entender, perguntando para as crianças, por que você quer aprender a ler e escrever? Eles falam, porque eu quero, porque minha mãe me obriga, né, porque eu tenho que ir para a escola, enfim. E quando a gente conversa com os adultos, tem um significado muito ligado à inclusão, né? A inclusão na sociedade, a inclusão na família, a inclusão no trabalho, né? Eles querem se sentir incluídos de algo, de uma cultura que não lhes pertence, né? Que eles sentem que não está dentro. Então, a gente trabalha com a noção de significado, desenvolvida por Vygotsky, que vai distinguir dois componentes desse significado, né? Significado propriamente dito e o sentido também. Então, o significado, ele está muito ligado a esse sistema de relações objetivas, né, que vai se formar no processo de desenvolvimento da palavra e vai constituir um núcleo relativamente estável,
de compreensão dessa palavra, né, que é compartilhado por todas as pessoas que utilizam a palavra. Então, ele está também ligado ao que está lá no dicionário, né, o significado, por exemplo, da palavra manga. Eu posso ter uma manga fruta, eu posso ter uma manga de camisa, mas se eu falar manga, a gente vai entender o que que é, né? E eu tenho também o sentido. O sentido, ele vai se referir a esse significado para cada indivíduo, né? Manga, se eu for pensar na fruta, eu gosto da fruta manga, mas eu detesto suco de manga. Então, é um significado que eu compreendo, mas que ele tem um sentido diferente para mim, né? Do gosto, do que me remete a essa palavra, o que me remete a essa sensação, essa vivência, né? Que vai estar muito ligado ao processo afetivo de cada um. Pensando então nesse contraste da produção de sentidos, né? Porque a gente entende que aprender a ler e escrever é produzir sentido, né? Eu tenho que considerar esse processo de construção de algo que já está socialmente e é coletivo, que já está dado, e eu tenho que considerar o aspecto individual. Então, a linguagem escrita, né, em uso da época, é, o que a gente usava, né? As premissas do Vygotsky, a psicologia sócio-histórica, as oportunidades de aprendizagem, e o foco, então, estava nessa relação entre aprendizagem e desenvolvimento. A gente considerava a aprendizagem como responsável pelo desenvolvimento. Embora a gente já soubesse, né, dos processos de desenvolvimento das funções psicológicas superiores que são de origem cultural. A gente ainda não tinha muito conhecimento da unidade de análise, né, instrução, desenvolvimento, ou do método da unidade de análise, a gente usava a tradução e a concepção de zona de desenvolvimento proximal, assim como a internalização e não apropriação da cultura pelas crianças, e as vivências afetivas, elas estavam muito relacionadas ao sentido da etnografia internacional. Então, hoje a gente tem uma outra visão e outro entendimento, mas a gente apresenta a pesquisa tal como era o nosso entendimento naquele momento. E é isso, assim. Acho que deu para falar um pouquinho, né, sobre esse trabalho que foi, deu origem aí ao grupo e a partir dele outras pesquisas se desenvolveram. E a gente observa que esses avanços, né, tanto em termos de conhecimento, de investigação, de metodologia, eles foram se desdobrando nas outras pesquisas que foram realizadas. A minha pesquisa de doutorado, a pesquisa de vários outros integrantes, nível de mestrado, doutorado também, como que isso foi se desenvolvendo e se ampliando até a gente ter, né, essa possibilidade de abrir um canal de discussão, que a gente acha que vai ser super legal aqui. E agradecer.